Não, depois só passadinha. É os três, é isso? É, mas aí deixa naquela primeira vez. Aqui? Não, na primeira. Essa? Depois. E depois qual que é? É essa ou é essa? Depois é essa e a outra é a última. A outra é a última, tá? Vocês não quiseram ver o que tem aí dentro, não? Eu vi. Alguém quer água? Quer água? Quer água? Pega uma água. Eu quero. Vou pegar você também, Du. Mulher, para de carregar peso. Esperar o papo, né? A gente acha que assim. Derrubei no chão, cuidado com a abrir. Derrubou no chão. Eu derrubei no chão, cuidado com a abrir. A minha objetivo é derrubar no chão, cuidado com a abrir. É com gás. Você não gosta? Não, mas daí eu vou. A outra tá gelando. Cuidado pra ver. Pegou o corte. Começar, papai? Pode começar. Eu vou observar, eu vou fumar. Certo? Tem coisa de beber, se você quiser ver a caixa, quiser tomar no jornal. Boa tarde, pessoal. Prazer, acho que é uma honra estar aqui, né? Poder fazer parte desse treinamento aí do papo. Há tempos, né, a gente vem falando um pouquinho sobre a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco do meu trabalho para vocês. E também, há muitos anos que o Pablo tem um negócio dele lá, acho que se você desde o começo, mas por muito tempo eu acompanhei ele de perto, admiro bastante o Pablo por essa iniciativa, né? Não são todas as empresas que focam em treinamento, em olhar para o funcionário, capacitar, treinar. É uma área que eu gosto muito e sinto honrado de estar participando aqui junto com vocês. Queria apresentar um pouquinho sobre o que é o Praticamente, um método que eu desenvolvi nesses 25 anos trabalhando dentro do supermercado. Comecei lá atrás com 14 para 15 anos num supermercado pequeno, aqui próximo, como empacotador. Depois entrei na rede lá na Pesca, uma rede grande lá atrás que construiu um legado muito grande aí como empacotador, virei repositor, depois virei encarregado de reposição e subgerente. Depois fui para uma outra rede como gerente, então faz 25 anos no mercado, há 19, quase 20 anos gerenciando lojas, são mais de 14 lojas com 240 funcionários, lojas com 50, 60. Então, lidar com pessoas foi uma habilidade que eu desenvolvi trabalhando, fazendo, e depois eu fui buscar mais habilidade estudando. Então o logotipo aqui faz parte um pouco da minha história também, que é uma montanha em formato de M. M é minha esposa Mariana, meu filho Matheus, Murilo, então tem um significado muito grande. E atrás da montanha é como se fosse a mente, nascendo, como se fosse o sol, igual a lua. Então é um logotipo assim, com um significado muito forte para mim. E a palavra praticamente é uma palavra comum, as pessoas normalmente acabam dizendo e falando sobre essa palavra praticamente. Eu divido ela em duas partes, prática, de praticar, porque não adianta a gente estar aqui conversando, passando teoria, se a gente não colocar em prática, não serve de nada todo aprendizado que a gente tem, toda experiência que a gente tem, se a gente não praticar. E mente de mentalidade, Então hoje eu acredito que as pessoas precisam buscar desenvolver a mentalidade progressiva que a gente fala, que é de evolução. Então, evolução da mente, que é um slogan nosso, a evolução começa na mente e o resultado vem com a prática. Então, como eu já falei, nós estamos aqui falando um pouco sobre um assunto de autoconhecimento, a gente fala sobre perfil, sobre comportamento, mas nada vale se tudo que for dito aqui não servir para a gente colocar em prática no dia a dia. Porque a gente só vai saber se vai ter algum resultado positivo ou negativo fazendo. Então, fazer, é muito mais importante que ter boas ideias. Então, às vezes tem uma ideia que pode revolucionar o mundo, mas se eu não aplicar ela, vai ser só uma ideia. Então, nós vamos aqui falar um pouco de teoria, mas também fazer com que essa teoria vocês consigam usar na prática no dia a dia de vocês.
esse aqui, eu vou falar da ferramenta que é o Enneagrama. Então, o Enneagrama, o que significa, né? Lá atrás, eu fui estudar um pouquinho sobre liderança, autoconhecimento, e eu já estava como gerente de supermercado. Fui buscar melhorar minha vida profissional. Chegando lá, eu vi que eu precisava mudar a minha vida pessoal. Se eu não aprendesse isso, pode ser que eu repetiria, né, os padrões do meu pai e da minha mãe, o divórcio, longe dos meus filhos, da minha família. Foi o que eu tive na minha infância. Então, quando eu fui buscar conhecimento, lá em 2016, há 10 anos atrás, eu conheci o Enneagrama, que fala um pouco sobre perfil, sobre comportamento. E algumas sessões que o Enneagrama nos proporciona, junto com a PNL, eu vi que se eu não aprendesse, se eu não desenvolvesse nessa área, talvez eu ia repetir os padrões dos meus pais. Né? Minha mãe, somos 5 irmãos, e meu pai, muito novo, precisou, ou por talvez uma situação entre, né, minha mãe e meu pai, resolveu se divorciar. Ele foi embora e minha mãe ficou com 5 crianças, né, cuidando. E nós, como filho, não vai entender, né, o porquê que o pai foi embora e tal. Mas aí, quando eu fiz os cursos, eu entendi que lá atrás, né, entre os dois não tinha um bom relacionamento, né, era muita briga, discussão. Então eles entraram em comum acordo, né, de que se mantivesse aquele ambiente, né, pesado, não ia ser bom para ele, nem para ela, nem para nós como criança. Então eles optaram por se divorciar. Depois que eu fiz o curso lá, né, fui buscar, eu entendi que assim, às vezes a gente quer julgar pai, quer julgar mãe, mas eles fizeram o melhor que eles puderam nas condições que eles tinham e no conhecimento que eles tinham também. Então, para eles, a melhor decisão era se divorciar. E se eu não tivesse olhado isso como uma questão de aprendizado, pode ser que eu estaria repetindo. Então, o que eu aprendi lá, nos cursos que eu fiz? O Enneagrama fala um pouco sobre perfil, sobre personalidade. Então, ele é dividido aqui em 9 pontos, né, que o N aqui que fala, né, seus ensinamentos. E dentro desses 9 pontos tem 27 variações, que aí, para facilitar, vocês vão conseguir se identificar. Tem pessoas que são mais instintivas, né? Aquelas pessoas que fazem mais, são mais corpo, braço, né? De fazer. Tem pessoas que são mais emocionais, de sentir. Aquela pessoa que sente, aquela que talvez, para tomar uma decisão, ela precisa sentir se aquilo vai dar certo, né? Aquele sentimento tem que bater nela para ela tomar uma decisão. E tem as pessoas mentais, as pessoas que pensam, que planejam, que organizam. Então, dentro dessa tríade de instintivo, emocional e mental, nós que estamos aqui, ou as pessoas que vão ver esse vídeo, vai se encaixar. Porque nós temos um pouco de tudo, né, que é a totalidade, mas o que nos identifica como únicos, né, é a personalidade de um dos pontos que eu vou falar para vocês aqui. Então, vamos começar pelo 8. O 8 é uma pessoa instintiva, né? Que é aquela poderosa que dá um tapa na mesa e fala: se eu não estou aqui, as coisas não acontecem. Aquela pessoa de fazer, a pessoa que tem a liderança já aflorada nela, né? Desde a infância, você já vê ela comandando, falando, dando ordem, né? Então, assim, eu tenho um pequenininho que ele é assim, ele mandão. Então, o 8 é esse tipo, instinto poderoso. Pessoas que gostam do poder, de tomar conta, de assumir responsabilidade. O tipo 9 é o mediador. Então, o tipo 9 é aquela pessoa instintiva também, mas é aquela que apazigua as coisas. Não, você está certo, você também está certo, então vamos lá fazer. E o tipo 1 é o perfeccionista. O perfeccionista é o detalhista, aquela pessoa que gosta das coisas organizadas, talvez usa planilha, aquela pessoa que gosta tudo no seu lugar. Se você tirar, né, um equipamento de vocês do lugar lá, tem aquela pessoa que se incomoda mais. Não, mas aqui a minha ferramenta sempre estava aqui, então não muda não. Então, o tipo 1 ele é mais nessa parte detalhista. Então, trazendo para a realidade de vocês aí no meio do trabalho, o 8 é aquele que vai tomar conta do espaço, né? Aquele que talvez vai ser um pouco mais espaçoso, vai querer fazer até mais, vai querer ter mais autonomia. O tipo 9 é aquele que, não, tudo bem, pode trazer sua cadeira na sua casa, não empresta no ambiente, empresta na maquininha. Então, o tipo 9 é aquele que apazigua as coisas. E o tipo 1 é aquele que, viu, não mexe nas minhas coisas, está tudo organizado aqui, está tudo certinho. Vamos manter a ordem. Então, dentro dos instintivos, eu vou buscar dar alguns exemplos para vocês irem se familiarizando aí.
E um ponto importante, vocês vão associar muito comportamento aqui com o colega, com a família, com alguém, mas o ideal é você se autoanalisar. Então é mais fácil hoje, o Pablo está aqui com a sua esposa lá, ela identificar mais características suas do que você mesmo, e você às vezes mais dela do que você. Mas o trabalho é de você buscar quem sou eu dentro desses novos perfis aqui. O desafio é grande, mas é importante a gente ir trabalhando isso. Porque o que é mais fácil? Eu olhar para o outro e falar dele, do que olhar para dentro de mim e falar sobre mim mesmo. Olhar para dentro é um desafio muito grande, que esse é o caminho que todo mundo tem que seguir, né? Então, ao invés de ficar olhando para a vida do outro, cuidando da vida do outro, cuide da sua. Imagina se você se melhorar todos os dias, observar os seus pontos de melhoria, ou explorar o que você tem de bom, quanto isso não vai te capacitar, não vai te gerar um resultado muito maior, muito melhor e menos esforço, do que você ficar se comparando com o outro. Então, esse é um trabalho que essa ferramenta ajuda muito com isso. Aí nós vamos passar agora para os emocionais. Os emocionais começam pelo tipo 2. O tipo 2 é o ajudante. O tipo 2 é aquela pessoa do coração grande, aquela que está sempre disposta em ajudar, em fazer pelo outro. Talvez o tipo 2, vocês estão ali dentro do salão, cada um com a sua cadeira lá. O tipo 2 terminou dele, ele já vai varrendo, já vai adiantando, já vai fazendo por você, sabe? Vai ajudando, limpando, organizando. O tipo 2 é essa pessoa do coração grande. Até a palavra do tipo 2 é o ajudante. O tipo 3 é o realizador, é um pouco mais vaidoso, mas o tipo 3 é aquele que gosta de desafio, gosta de meta, gosta de resultado, né? Se colocou lá uma meta para bater, a pessoa que tem o instinto 3, né, que é um perfil mais voltado para resultado, é essa pessoa que, se colocar uma competição ali, ele vai brigar para ser o primeiro. O segundo, o tipo 3, é o primeiro dos últimos, então ele não aceita perder, ele gosta de competir. Então o tipo 3 ele é muito competitivo. O tipo 4, né, que aqui está individualista, mas é aquela pessoa um pouco, vamos falar uma palavra, bipolar, né? Ela muda um pouco de temperamento durante o dia, mas é uma pessoa muito criativa, ela é intensa, né? Ela faz uma coisa muito bem feita ou ela não faz. Então o tipo 4 é aquela pessoa que vai te dar uma ideia que, assim, da onde você tirou isso, né? O tipo 4 ele é bem intenso em tudo que ele faz, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Mas a criatividade é o ponto assim, de essência do tipo 4. Então aqui finaliza os emocionais. O 2 é o ajudante, o 3 o realizador e o 4 o individualista, que é o criativo. Então esses são os emocionais. E aqui a gente vai para os mentais, tipo 5, 6 e 7. O tipo 5 é o analítico, é o TI do negócio, né? Aquela pessoa que gosta de buscar estudar, origem com base em alguma coisa para passar uma informação. Ele gosta de ler, gosta de buscar conhecimento, só que ele tem que tomar um cuidado para não só ficar estudando e não colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ou se achar mais inteligente que as outras pessoas. Mas ele é um cara numa empresa que vai estudar, né, o público, vai estudar o negócio, é aquela pessoa que vai a fundo no negócio para te explicar que tem que ser desse jeito, por causa disso, daquilo, daquela pessoa que vai detalhar o estudo do caso. Então é o CDF aqui, né? Confundido, o nerd, né? Talvez em alguns aspectos. O tipo 6 é o precavido, que ele tem segurança do trabalho, que ele está sempre preocupado em o que pode dar errado. Então nós estamos organizando um evento, esse tipo 6 ele vai olhar, mas onde vai ser? Lá tem água, tem energia, tem ventilador, lá está calor, se aquela porta não abrir, tem outra opção. Então o tipo 6 é aquela pessoa que sempre vai se atentar aos detalhes, e principalmente os detalhes que podem dar errado se ninguém estiver atento àquilo. Então uma pessoa do tipo 6, ela pode evitar vários problemas, né? Já focando no perfil dela, que é de analítico, né? De olhar para os detalhes, mas sempre de uma forma o que possa dar errado lá na frente, se eu evitar agora, a chance de dar certo é maior. Vai viajar, leva cartão, cheque, dinheiro, vai que não aceita, né, o Pix, né? Então ele está sempre assim, preparado para... não está nem frio, mas acho que vai chover, leva um guarda-chuva, põe uma blusa na bolsa, coloca uma blusa a mais, uma bermuda a mais. Então tipo 6 é esse perfil. E
E o tipo 7, para finalizar, que a gente deixa o 7. O tipo 7 é o otimista. O tipo 7 é aquela pessoa que está sempre pronta para algum evento. Então assim, ó, vamos fazer, né, um evento lá. O tipo 7 que primeiro não pode fazer, vamos lá. Se chamou de 10 horas da noite, ele vai. Chamou 6 horas da manhã, ele vai. O tipo 7, ele tem que só tomar cuidado para não aceitar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele está sempre pronto em fazer, mas principalmente coisas boas. Se for uma coisa negativa, talvez ele vai resmungar um pouquinho. O tipo 7 é aquela pessoa que está sempre animada, sempre, né, descontraindo, sempre melhorando o ambiente. Então o tipo 7 tem esse padrão positivo de melhorar os ambientes. Então, voltando aqui para os novos perfis, dentro do que a gente falou aqui, encaixa em mim, encaixa em vocês. Eu queria ouvir um pouquinho para fazer vocês participar também. Dentro dos 9 perfis aqui, o que vocês acham que faz sentido para vocês? Eu quiser começar por aqui. Você acha otimista, você é uma pessoa que alegra o ambiente. O 7 ele é o mental. Então o 7 ele pensa primeiro, antes de fazer e antes de sentir. Faz sentido para você? Faz? Tá bom. O 9, o mediador, ele é instintivo, mas tem aquela de apaziguar, né? Você está certo, você também está certo, não gosta de briga, não vai muito pro confronto. Então ele é uma pessoa instintiva, mas ele é um mediador ali. Pai, você tem bastante. Tá pensando, eu tô aqui, nossa, cara. Eu não sei não, acho que o 2. Dois é um ajudante, é do coração grande. Pode ser. Você tira seu para dar pro outro. Pode ser. Mas a disputa ainda grande dentro de mim que não me identificar. Eu acho que eu tenho um pouquinho de cada. Imagino que assim, ó, aqui é como se fosse, né, um mapa, né, da nossa personalidade. Tem muitas pessoas que não sabem nem quem são elas, né? Às vezes vai ter essa dúvida mesmo, né? De até uma característica, tá? Eu tenho um pouco de tudo, igual no começo eu falei. Todos nós temos um pouco de tudo, mas tem algo que prevalece, ele não muda. Ele evolui e ele regride, mas ele não muda. Se você se identificou, até eu tenho um teste meu que faz esse sobre o Enneagrama, né? Um link está lá até no meu Instagram. É um teste gratuito que você preenche 27 perguntas, no final sai o resultado e sai já um resumo da sua personalidade. Legal. Então, onde eu estudei, eu peguei do professor lá e desenvolvi o meu, entendeu? Então no meu Instagram tem o link lá do livro, A gente vai mandar lá. tem o teste, né, para fazer. E tem, né, no YouTube tem umas aulas lá explicando um pouquinho, então só para ajudar vocês depois, se você quiser, né, saber mais sobre, é interessante. E aí, Paulo, o que você... Eu tô quase na mesma pegada. Porque o que ele falou é real, todo mundo tem um pouco de tudo ali. Sim. Só que um vai prevalecer mais que o outro. O que facilita é assim, ó, você se acha mais instintivo de fazer, você se acha mais emocional de sentir, né? Ou você acha mais mental, que é o cara Cara, que eu sou um cara que eu sou sempre muito ativo, de querer fazer e de ter ideia. Eu tenho muita ideia boa. Acho que até por conta de eu estar na posição que eu tenho hoje de dono, eu tenho que sempre estar com a cabeça trabalhando. Então, eu sou aquele cara que sempre pensa, é o dia inteiro pensando. Por mais que às vezes eu tô no aniversário, tô na igreja, mas minha mente, eu já tô pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Entendeu? Os instintivos é mais presente, os emocionais é mais passado e os mentais é mais futuro, entendeu? Então, dentro das suas características, 7 encaixa mais em você, otimista, aquela pessoa que está sempre ali buscando fazer, sempre alegrar o ambiente, buscar alternativa. Então, talvez o 7 faz sentido. Eu não posso definir vocês têm que ir se identificando, mas aí eu vou dando os caminhos, né? Pensa nisso, né? E você sente assim, mas é interessante. Então, Eu me encaixei muito no 1 e no 2. Eu sou perfeccionista, mas com relação às minhas coisas eu gosto de organização. E sou aquela que os meninos estão cortando o cabelo, eu estou varrendo, estou organizando, gosto disso, gosto de ajudar porque eu quero que eles, enquanto eu estou fazendo uma coisa que eles poderiam estar varrendo, eles estão atendendo, então tipo assim, se eu varrer, eles atendem mais. Sim. Então eu estou pensando, poxa, eu vou ajudar de que forma? Né? Em vez de eu ficar parada olhando, eles varrendo e o cliente parado, ou esperando a vez dele, eu vou lá
realmente entrar e cortar o cabelo. E eu também sou aquela que, se tiver as coisas fora do lugar, ou tiver tipo sujeira, eu tô passando o pano, passo 150 vezes o pano no mesmo lugar, principalmente na minha parte ali, tô sempre organizando. Interessante a parte que ela falou do 1 e do 2, que todos, quando vocês se identificarem com o perfil, existem as asas também, que é uma característica também do Enneagrama. Então, tipo um asa 2 vai ser o detalhista, mas que vai ter essa parte de ajudar que vai também prevalecer. O que a gente sempre tem que entender para a gente definir é: você se sente mais ajudante, com um coração enorme, sentimental, ou você é mais instintiva de fazer? Então, assim, o instinto vem primeiro, ou a emoção vem primeiro. Então, o que vem primeiro vai te definir mais, não que você não também acesse o outro. Mas você pode ser um asa 2 ou um asa 9, que é um pacificador, entendeu? É o cara detalhista, perfeccionista, mas está ali sempre apaziguando, está ali equilibrando o ambiente. Então, isso aqui eu falo, se a gente for aprofundar, a gente não tem todo esse tempo aqui, mas é muito profundo, é um mapa mesmo da personalidade, do comportamento. É muito interessante. Gostei demais. A patroa. Eu sou certeza. Nossa, a hora que você tava falando da livrar, essa sou eu. Até costumo assim, dizer que eu não consigo nem, tipo assim, não assim no momento de limite de trabalhar hoje, mas eu hoje, assim, dividir ambiente com alguém é muito difícil, porque eu gosto das coisas muito certas. Muito assim. Eu até falo com a Thalita assim, não que eu não gosto de mexer nas minhas coisas, mas eu não tô lá. Mexer o quebrou, como que eu vou saber que vai resolver depois? Então, tipo assim, eu coloco as coisas no lugar, vai saindo até em casa mesmo. Arrumei a casa, já vou atrás e falo assim, tá, ó, eu falo dos lixos, o lixo tá ali, você não jogou dentro. Tipo, eu acho que isso também é mais de mulher, porque a mulher tem essa parte de organização mesmo. A maioria, pelo menos eu creio que tem. Então, assim, eu até falo que eu sou chata, porque eu gosto das coisas muito certas. E quando eu vejo que não tá certo, eu fiz que não tô vendo. Eu prefiro não ver, sabe? Mas eu, se for pra me pegar pra fazer, eu quero certo. Pra mim, eu tenho meio termo. Sou daquela, tipo assim, entendo os dois lados, mas assim, eu posso até entender. Mas se eu tiver certo, tem que ser do meu jeito. Eu sou ruim nessa parte, entendeu? Eu não sei se é uma qualidade. Eu entendo que pode ser também um pouco de defeito, que tudo que é demais é um defeito. Mas para as coisas, empresa, coisas mais sérias, eu acredito que tem que ser das coisas certas. Eu não consigo entender as coisas erradas, entendeu? O que é importante disso é você entender o seu perfil, suas características, e as pessoas que estão com você, convivem com você, conhecer também esse seu perfil. Sim. Porque senão a gente cai no julgamento, né? Porque você, desta forma, as outras pessoas também não precisam ser. Mas dentro da característica dela, elas precisam respeitar você. E você elas também. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um perfil, eu tenho uma característica minha, né? Eu estou mais aqui tipo 3, o realizador. Só que às vezes o 9 não é tão acelerado quanto eu, ou quanto tipo 1, quanto tipo 8. E aí eu vou querer que ele seja igual a mim. Eu estou errando. Assim, eu não estou entendendo o perfil dele, estou querendo que ele faça ou tenha um rendimento igual ao meu. Não vai ter, não vai conseguir. E aí você vai insistir naquilo e fala, nossa, mas eu já falei, já expliquei, já desenhei, a pessoa não vai. Não é que ela não vai, porque o perfil dela, as características dela não está para isso. E quando você identifica isso, vai facilitando o entendimento, vai tirando o estresse, né, um peso das costas, principalmente para o tipo 1, que é muito regrado, muito detalhista, senão fica com dor nas costas, dor de cabeça, dor no corpo, por ser muito rígido, rigoroso, sabe? Então assim, quando você identifica isso, eu sei quem eu sou, o primeiro passo. A partir daí eu conheço um pouquinho sobre o perfil das outras pessoas e aonde que a gente vai encaixar as pessoas no lugar certo. Então talvez uma pessoa que não é muito rápida, mas ela é mais caprichosa. Então, assim, depende, né, do corte que for fazer, depende do cliente que for atender. Tem aquele cliente que vocês vão identificando, que é uma pessoa que está sempre com pressa. Então, você não pode pôr um cara detalhista, né, um cara não tão ágil, para atender essa pessoa, senão não vai voltar. E aí você vai entendendo, identificando o perfil, e aí você vai analisando as características. Ah, mas porque quem cortar mais vai ganhar mais. Mas peraí, eu vou cortar sendo que eu conheço esse perfil de cliente. E ele não gosta que demore, ele gosta que seja mais rápido. Quem que é o mais rápido da equipe, entendeu? Então, assim, eu só estou dando um exemplo da realidade de vocês, mas a gente pode usar isso para várias outras coisas. Então, quando eu tenho essa habilidade de ler o comportamento, o perfil das pessoas, eu consigo me adaptar melhor. Então, entender melhor os comportamentos e, a partir daí, o que eu posso tirar ao nosso favor, né?
a gente está falando de um time, de uma equipe. Então, como que a gente vai conseguir melhorar a produtividade, como a gente vai conseguir melhorar atendimento, qualidade no serviço, né, no tempo, em tudo que for, que vai gerar valor para a empresa. Porque aí as pessoas vão olhar para o contexto geral, às vezes eu vou lá, demora mais, mas são caprichosos. Mas eu vou lá, às vezes por causa do preço, mas eu sou bem atendido, aí já muda minha opinião sobre onde eu estou indo. Então, imagina que vocês conseguirem entender um pouquinho sobre isso. Aí vocês no dia a dia lá começar a analisar, opa, esse aí, às vezes entre vocês vão conversar sobre isso, entre vocês com vocês para os clientes. Imagina, vocês, esse cara que pode falar mais, esse cara que fala menos, esse cara que vem aqui dizer quando ele desabafa, chora, outro que é mais, né, centralizador, então assim, um cara mais fechadão. Você vai entendendo também o cliente e aí você vai se comportando de acordo com o cliente que você está atendendo. E aí você vai tendo essa habilidade, essa pessoa, né, vocês vão atender aí, eu quero ir lá porque eu quero cortar com o Paulo, vou lá porque eu quero cortar com você. Então assim, aí ele vai se identificando com vocês e ele vai voltar por conta desse atendimento personalizado, você imagina? Só que para isso, para você conhecer o cliente, primeiro você precisa conhecer você. Então assim, é um trabalho interno mesmo, de autoconhecimento. Quem sou eu, né? Se fica uma pergunta aí, não precisa responder não, mas de vocês refletir. Quem sou eu? Então assim, eu vou me definir para vocês aqui em poucas palavras. E eu, dentro das características da personalidade do Enneagrama, eu sou uma pessoa emocional, né? Com um instinto de fazer, né? Que é o tipo 3 aqui, de realizar, de buscar ser valorizado, ser reconhecido, mas através da entrega, né, do resultado. Sou pai de 3 meninos, né? Sou casado, tenho 39 anos, então sei meus pontos de melhoria, que por muito tempo eu fui muito vaidoso, falar que tudo que eu consegui conquistar, que eu entreguei, foi porque eu fiz. Aí eu aprendi que não fui eu que fiz. Eu tive que aprender a construir um time, né? Tive que aprender a dar tempo, né, para minha família, para meus filhos. E isso foi moldando a minha personalidade, eu fui evoluindo. Então lá atrás era eu fiz, hoje nós que fizemos. Então assim, um resultado grande que foi entregue de venda, de resultado de despesa, quebra, promoção própria minha como repositor para encarregar para subgerente, para até virar gerente, eu não conquistei sozinho. Eu tive um time, uma equipe que me ajudou a construir resultado. Então, com a minha personalidade, sabendo das minhas características, eu explorei o que eu tenho de melhor. Mas se eu não tivesse as pessoas junto comigo, eu não conseguia ter conquistado o que eu ainda estou conquistando e tenho a oportunidade de conquistar mais coisas. Mas eu sei, então tem hora que eu tenho que controlar. Senão eu falo, sabe o que eu fiz, sabe o que eu consegui, sabe o que... Então assim, quando eu me pego fazendo isso, eu gero, né, a consciência, eu lembro que é uma parte que eu preciso melhorar em mim, e aí eu vou me ajustando na próxima. Então esse trabalho que vocês se identificaram aqui, depois se vocês quiserem saber um pouco mais, dá para entrar lá no Instagram, no YouTube, né? Tá método praticamente, tanto no Instagram quanto no TikTok, tá os três, tá falando um pouco sobre o Enneagrama para mim. Então é muito interessante. E aí aqui tem a outra tela. Essa aqui. Então essa aqui, dentro do que a gente falou de perfil, quando a gente se identifica, depois nós vamos conviver com esses níveis neurológicos que eu falo aqui. Porque essas imagens estão ocupadas, depois se quiser compartilhar com eles. Então assim, independente de onde a gente está, isso aqui que a gente está fazendo, onde a gente está hoje, se torna um ambiente. Então assim, normalmente a gente divide nosso tempo em duas partes, né? O ambiente familiar, dentro de casa, né? E do trabalho. E às vezes a gente se diverte um pouco, né? Mais ou menos assim. Casa, trabalho e lazer. Mas olhando para o ambiente, como que está o ambiente seu na sua casa? Não precisa responder, mas reflita. Então, meu ambiente está saudável? Minha casa está bacana? Ou não está de cobrança? Está tenso? Como que está o ambiente lá? No nosso trabalho, né? Olhando aqui que vocês estão participando de um treinamento aí, né? Que a empresa se juntou e está disponibilizando esse tempo, né, de qualidade aqui de aprendizado com vocês para moldar um ambiente melhor. Então assim, o ambiente do trabalho das empresas que não param para buscar mais conhecimento, talvez não é tão saudável.
Então, olhando para a nossa casa, para o nosso trabalho, como está o nosso ambiente? Aí, Eduardo, está bacana, não está. Como que eu melhoro o ambiente? Aí aqui está em cima, comportamento. Então, assim, como que eu estou me comportando no ambiente que eu mais vivo, né? Em casa e no trabalho? Então, meu comportamento está sendo comportamento proativo, está sendo um comportamento que eu estou dando exemplo às pessoas, ou não, eu tenho um comportamento inadequado, eu reclamo, né? As minhas atitudes não condizem com a minha fala. Como que eu estou me comportando? O meu comportamento vai definir o ambiente que eu estou frequentando. E às vezes até você muda o ambiente, né? A pessoa positiva chega no lugar, ela vai fazer as pessoas, né? A energia dela chega junto, né? De sorrir, de dar uma risada. E tem pessoas que têm um comportamento não tão adequado, que chega no lugar e já sente aquela energia ruim, né? Densa, que muda o ambiente, né? Então o comportamento, ele vai melhorar ou ele vai piorar o ambiente. Então, sempre que a gente busca, né, trabalhar num ambiente saudável, dentro da nossa casa também ter um ambiente, né, menos pesado, é o nosso comportamento que vai ajudar a melhorar esse ambiente. E como que eu desenvolvo melhor meu comportamento? Habilidade e capacidade. Então, quais habilidades que eu tenho? Qual a capacidade que eu tenho? Eu digo que todos que estão aqui têm muita habilidade e muita capacidade. Então, a habilidade e capacidade é desenvolvida. Desenvolvida como? Com treinamento, com estudo, com experiência, com tempo, com observação, olhando para o outro. Então, a gente consegue melhorar a nossa habilidade e nossa capacidade de comportamento e de ambiente, mas também sobre o trabalho. Como, né, quem está começando a cortar o cabelo, quem já tem uma experiência muito grande. Então, assim, tem coisa que você já faz no jeito natural, que quem está aprendendo vai ir no passo a passo, uma coisa de cada vez. Então, a habilidade e capacidade é desenvolvida. Então, se eu melhorei minha habilidade e capacidade, automaticamente eu vou melhorar meu comportamento, naturalmente eu vou melhorar o meu ambiente. Então, um ambiente saudável, com um comportamento bom, com habilidade e capacidade para desenvolver isso, que a gente vai se adaptando de acordo com o ambiente que a gente está, o lugar que a gente está. Em cima de habilidade e capacidade é valores e crenças. Então, crença não é religião e valores não é dinheiro. Então, crenças é o que eu acredito e valores é o que para mim faz sentido. O que eu aprendi dentro de casa? Quais são os meus valores? Eu honro a minha família, né? Eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, né? Porque, né, hoje eu escutei o cara, né, falando sobre valores e crença, o valor da família. E quando você vai ter um negócio, vai montar alguma coisa, se você conhece uma pessoa que ela não honra nem a casa dela, como que você vai confiar nessa pessoa para honrar o negócio, né? Ou estar num ambiente que essa pessoa não valoriza e nem reconhece dentro da casa dela? Então talvez ela vai perder um pouco de credibilidade, né? Então valores e crença é aquilo que a gente acredita e o que a gente toma como verdade, né? Aquilo que eu valorizo. Que os valores normalmente é aprendido dentro de casa, normalmente. Em cima de valores e crenças está a identidade. Quem sou eu? Quem somos nós? Então, quem é você? Faça essa pergunta. Quem sou eu no meu ambiente de trabalho e quem sou eu na minha casa? Então, você consegue virar a chave no trabalho de ser uma pessoa e na sua casa ser outra? Se você precisar mudar o seu jeito de ser no trabalho, o seu jeito da sua casa, às vezes você está desalinhando a sua identidade. Então, assim, na minha casa eu vou levar a sério igual no meu trabalho. É claro que eu vou ter mais intimidade com as pessoas dentro da minha casa do que com as pessoas do meu trabalho. Mas eu não posso deixar de ser eu. Porque senão eu vou alimentando um personagem que conforme o tempo vai passando, vai ficando pesado. E aí você se confunde com aquele personagem e aquilo lá no futuro vai fazer mal para você. Então, assim, a forma melhor é você ser natural. Então, para eu ser natural, é igual eu fui na médica esses dias falando sobre alimentação. Ela falou assim, falei de comer pizza, né? Ela falou assim, pizza vem da natureza? Então, se a gente olhar, né, a pizza não dá em árvore, né? Você não planta aí, por mais que tenha alguns ingredientes que sim. Mas se não é natural, talvez não é tão saudável. Olhando para a nossa vida é a mesma coisa. Se eu não sou natural, sendo eu, tendo que me moldar, eu posso evoluir. Agora, distorcer minha identidade, não. Se eu distorcer a identidade, a gente vai ficando estressado, vai ficando fora daquilo que somos nós, né? Talvez a gente não vai se sentir mais feliz. Então a felicidade está nos momentos que a gente vive, né? Então nas pessoas que a gente convive. Então a gente não pode negociar a nossa identidade. Então, sabendo quem sou eu.
acreditando em coisas boas e valorizando aquilo que a gente preza como princípio. Né? Tendo habilidade e capacidade daquilo que a gente está desenvolvendo. Tendo um bom comportamento, né, é o que vai definir nossos ambientes. O que está acima de tudo isso? A nossa espiritualidade, a nossa fé. Então, assim, independente de religião, né? Mas, assim, se você não está buscando, né, seu tempo aí para agradecer, para pedir, né, como começou a gravação aqui, né, agradecendo a Deus, se você não tiver uma base, né, uma vida espiritual alinhada, tudo que está aqui abaixo aqui talvez vai estar desalinhado também. Nós podemos evoluir de baixo para cima, ou podemos evoluir de cima para baixo. Quando você vem dentro de uma empresa, né, que às vezes você precisa passar uma orientação, não desmerecendo, mas se vem da faxineira, do menininho do pacote quando vai para o supermercado, qual vai ser o peso que vai ser colocado naquela solicitação dessas pessoas? Agora, quando vem de cima, né, da diretoria, da gerência, dos donos, quando o dono vem implantando algo para isso enraizar dentro da empresa, quem vai ter mais autoridade para falar, as pessoas vão escutar mais? Quem está em cima ou quem está embaixo? Mas quem está embaixo aqui é o que vai manter o alicerce do negócio. Então, assim, uma casa, se você tiver só o alicerce montado e não tiver telhado, vai chover ali e vai fazer mal para você, vai fazer muito sol. Mas se você também não tiver o alicerce sólido, essa casa pode cair. Né? Então, se você tiver essa consciência que você precisa ter uma base, mas que também você precisa ter um telhado, aquilo que vai, né, vir de cima para baixo a orientação, né, a mudança, né, implantar uma cultura, quando a gente tem essa consciência, a gente vai entender o caminho. Então eu sei que eu preciso ter um ambiente legal, eu preciso ter um comportamento bom. Então, um comportamento bom, eu tenho que buscar habilidade e capacidade. Para eu ter uma habilidade e capacidade melhor, eu tenho que saber o que eu acredito e o que eu valorizo. Se do que eu acredito e o que eu valorizo, eu tenho que saber quem sou eu. Então, assim, a gente não é só um nome, documento, a gente é a imagem e semelhança do Criador. Né? Então, assim, se Deus é dono de tudo, a gente é herdeiro. Mas se Ele é dono do ouro e da prata, nós temos que acessar o dinheiro, né? As coisas, os bens que Ele deixou aqui para nós. Então, como que eu faço isso? Ativar a minha identidade buscando alinhar a minha espiritualidade. Então, não estamos aqui para pregar nada, nem para falar sobre religião, mas eu acredito e estudei que o caminho é esse. Então, quando fala Deus é a verdade e a vida, né? E aí o caminho é viver. Tanto que num exemplo do trabalho, né, a gente faz um minutinho de sabedoria. Chegou a minha vez de falar, estava falando sobre missão e propósito. Eu falei para eles fiquei por último para falar que minha missão, o meu propósito, né, aquilo que a gente tem certeza, é morrer. A minha missão é viver. Então, assim, se eu tenho certeza que um dia eu vou morrer, eu tenho que manter a minha missão de viver todos os dias. E como que nós vamos fazer isso? Né? Ativando a minha identidade, sabendo o ambiente que eu estou frequentando, né, tendo bons comportamentos, né, desenvolvendo habilidade, trabalhando os valores e crenças que a gente aprende de casa, ativando a minha identidade e buscando a nossa espiritualidade e nossa fé. Então, resumindo, né, gostaria que a gente falou aqui hoje ativasse algo em vocês, né, que vocês refletissem um pouco quem sou eu, qual é a habilidade que eu tenho e as habilidades naturais que nascem com a gente, né, de ser instintivo, emocional, mental. Dentro das características, o que eu posso trabalhar isso dentro de mim. E aí o como fazer isso é entendendo que a gente tem essa pirâmide aqui de ambiente, comportamento, habilidade, crenças, valores, identidade, espiritualidade. Eu estou alinhado com tudo isso, a consequência disso vai ser natural, que é o que eu falei desde o começo. Então, assim, o que é natural? A gente nasce, né, dependendo de alguém para dar de mamar, para alimentar. Nós vamos engatear primeiro, andar depois correr. Então, o natural não é nascer correndo, é nascer engateando, dependendo de alguém, você ir acrescentando conforme a sua fase da vida. Então, quando a gente tenta pular esse ciclo, a certeza que pode dar errado é muito grande. Agora, se a gente seguir o ciclo natural, né, de honrar Pai independente da situação, né, eu acredito que até perdoar, independente do que eles fizeram também, isso aí desbloqueia você de travar na vida, você fala, por que eu faço tudo certinho, eu sou honesto, sou trabalhador e as coisas não acontecem na minha vida? Porque está muito relacionado a que você ficou preso, né, magoado, né, que a mágoa, a palavra mágoa já diz tudo, é má água que fica dentro de você. Se você está cheio de mágoa dentro de você,
Se você não colocar para fora, você vai arrastar aquilo pro resto da sua vida. Então, quando você se libertar desse sentimento ruim, né, dessas mágoas aí, principalmente de pai e mãe, né, que são as pessoas que nos trouxeram até aqui, e quem nos trouxe até aqui não significa que vai nos levar para o próximo nível, né, mas nos trouxe, então a gente tem que honrar, agradecer, e a partir daí você construir a sua história. Então, dentro do que a gente falou aqui hoje, qual é a história que você está escrevendo? Você está indo para o caminho natural ou você está acelerando os processos? Eu queria só passar essa reflexão para vocês, agradecer a oportunidade, falar que estou à disposição. Trouxe o livro ali para o Pablo, vou deixar de presente para você aqui. Que isso? Eu também criei um livro falando um pouco sobre o método, praticamente. É um livro que fala sobre autoconhecimento, né, autoliderança. E quando a gente trabalha internamente, aprende, né, quem sou eu, naturalmente como que eu posso trilhar um caminho, que as coisas vão ser, né, acrescentadas naturalmente. Então eu fiz o livro, tem cursos, né, na Hotmart. Eu fiz um livro que eu criei um e-book e o e-book se tornou um livro, porque no meio que a gente convive aqui hoje, né? Então eu sou nascido e criado aqui, mas já trabalhei em 7, 8 cidades, gerenciei mais de 14 lojas no supermercado. Conheço só pessoas distantes que criaram um livro. E aí então eu escuto muito assim, ó, né? Dar ideia e pensar é uma coisa, fazer é outra. Então eu fui lá e fiz o meu livro, né? Então assim, se vai atingir milhões de pessoas, se vai atingir a minha casa, não sei, mas eu fiz. Então eu fiz, que a diferença de quem fala e faz só tem uma coincidência, o F do começo. Então, né, eu criei o livro, criei o meu método, né, que chama Método Praticamente, e que é um legado que eu vou deixar. Então eu posso partir amanhã, ficar meus filhos aí, ou as pessoas que passaram por mim vão lembrar o Eduardo, aquele lá que fez o livro e tal. Talvez se eu não for lembrado pelo livro, vou ser lembrado pelo que eu falei, pelo que eu deixei, ou pelo que eu fiz. Então isso aqui para algumas pessoas não vai valer nada, mas para mim tem um valor sentimental, porque assim, eu estou plantando uma sementinha e lá no futuro eu tenho certeza que naturalmente vai dar bons frutos. Maravilha? Obrigado a todos. Tem alguém que tem caneta aí? Eu não trouxe caneta. Eu trouxe. Eu tinha só na minha bolsa lá em casa.